Olá, pessoal. Eu me chamo Rafael e na aula de hoje nós iremos estudar sobre as estruturas de repetição, mais especificamente o for. Vamos lá? Bom, antes da gente ver como isso daqui funciona, vamos para dar um contexto, né? Digamos que a gente queira imprimir bom dia 5 vezes na tela. A gente pode chegar aqui, tá, pessoal, e digitar print bom dia 5 vezes, né? Print bom dia, print bom dia, print bom dia, print bom dia e print bom dia, que dá um total de 5 vezes, né? E se a gente quisesse criar uma estrutura, tá? Que bastasse eu colocar apenas uma vez o nosso comando print bom dia e eu repetisse aquilo por 5 vezes. Como é que eu faria isso? Aqui, galera, aqui eu quero que vocês entendam, tá? Antes da gente partir para o código, a lógica. Então, tenta anotar aí o que quer dizer uma estrutura de repetição, né? Com base na aula aqui, né? Vamos lá, a gente está criando, isso aqui a gente chama de laço. Ignora isso aqui por enquanto. A gente está criando um laço. A gente está dizendo o quê? Tudo que estiver aqui nessa partezinha, vai se repetir. Tá vendo? Que é um laço que se repete. Beleza. E o que é que está se repetindo? É o print bom dia. Então a gente tem um comando que ele está se repetindo constantemente. Agora, no nosso caso, a gente queria imprimir bom dia 5 vezes na tela, né? Ou seja, a gente quer repetir isso daqui. Lembra que isso aqui é uma estrutura, um laço de repetição? A gente quer que esse laço ele aconteça aí por 5 vezes apenas. Então a gente vem aqui e dá uma limitação, que no caso, né, vai ser intervalo de C no tempo 1 até 6. Como assim intervalo de C? Galera, basicamente é o seguinte, intervalo de, isso aqui é uma variável, tá? Então, intervalo de contagem, pense em contagem, isso aqui, nesse C como contagem. Intervalo de contagem que vai no tempo de 1 até 6. O que é que eu estou dizendo? Esse laço de repetição, que porventura vai repetir esse código aqui, ela vai no intervalo de tempo de 1 até 6. Ora, mas se você contar 1 até 6, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu estou repetindo 6 vezes. Tá errado isso aqui? Não, não tá errado. Na verdade, eu estou repetindo isso aqui 5 vezes, galera. Quando eu crio essa limitação, que vocês estão vendo, esse daqui é o meu início, tá? Eu estou iniciando no 1, na primeira contagem, e eu vou parar na sexta contagem. Ou seja, o 1 é onde eu inicio minha contagem e o 6 é onde eu paro minha contagem. É isso que eu estou indicando. Vamos ver aqui como é que funcionaria? Vamos lá. Eu vou contar isso aqui, tá? De acordo com esse intervalo de tempo. Então, quando eu contar aqui, começar do 1, eu vou fazer 1, repetir o laço uma vez. Então, eu fiz o print do bom dia. 2, olha só, repetir, né? Pela segunda vez e printei o bom dia já 2 vezes, né? 3, repeti pela terceira vez e fiz o print do terceiro bom dia, né? Quarta repetição, fiz o print aí pela quarta vez, né? E a quinta repetição, fiz o print aí pela quinta vez. Então, olha, eu já consegui repetir, né? Imprimir o bom dia 5 vezes. Quando chegar na sexta, galera, ele vai repetir isso aqui? Não vai. Ele vai entender o quê? Olha, já que eu cheguei na sexta vez, eu não vou, tá? Porque aqui, nesse limitador, eu estou dizendo que eu começo do 1 e eu paro na sexta repetição. Então, a sexta repetição, eu não vou concluí-la. A sexta repetição tá dizendo o quê? Que eu vou parar esse laço. Então, eu quero isso que vocês entendam, pessoal. É isso que é uma estrutura de repetição, tá? Vou repetir um código por um determinado ali intervalo de tempo, né, tá? E é assim que funciona o nosso for. O for, ele vai vir uma contagem que vai ter um determinado tempo ali, né, que eu vou definir, uma determinada quantidade de contagem, e eu vou ter o código ali que ele vai se repetir. Vamos ver como é que isso aqui, né? Vamos traduzir isso aqui para um código em português, para a gente entender melhor. E a gente tem aqui um exemplo de código, que eu defini aqui código em português, tá? Então, para C, lembra que C é a nossa contagem? Então, para contagem, que vai do intervalo de 1 até 6, 2 pontos, faça o print de bom dia. Esse C é uma variável que ele vai iterar sobre isso aqui.
tá? E você vai entender quando a gente for para a nossa ideia o que quer dizer isso. Por enquanto, entenda que esse C está indicando contagem. Então, para uma contagem que vai no intervalo de 1 até 6, faça o print do bom dia. Ou seja, faça o print de bom dia durante esse intervalo aqui, durante essa contagem de 1 até 6. Então, repita esse print por 5 vezes. Isso aqui, pessoal, eu estou criando a nossa estrutura de repetição. Eu estou criando um laço de repetição que ele vai do intervalo de 1 até 6, onde eu vou repetir esse código aqui, de acordo com essa contagem. Tá certo? Então vai ser a mesma coisa. Quando eu venho aqui, primeira contagem, eu vou dar o print do bom dia. Aí eu vou voltar. Segunda contagem, né? Eu vou dar o print do bom dia. Terceira contagem, vou dar o print do bom dia. Quarta contagem, vou dar o print do bom dia novamente. E a quinta contagem, vou dar o print do bom dia. Quando for a sexta vez, eu saio, tá? Eu paro essa estrutura de repetição. Então é isso que serve uma estrutura de repetição, galera. Você está criando uma estrutura que você vai repetir o código em uma determinada quantidade de vezes, tá? Em um certo intervalo. E é assim que é uma estrutura do for no Python. Esse for é como se fosse o nosso C, perdão, esse for é como se fosse o nosso para. O C é a nossa variável de contagem. E o range é o intervalo, que ele tem um início, que no nosso caso é 1. Ele tem onde ele para, por isso que o nome é stop, que é o 6. E ele tem passos, tá? Esse passos, ele diz assim, de quanto em quanto eu vou realizar a minha contagem. Se você lembrar bem aqui, se a gente está contando de 1 até 6, né? No nosso caso aqui, a gente está contando de 1 em 1, né, pessoal? Então a gente tem ainda 1, segunda contagem, terceira contagem, quarta contagem, quinta contagem. Então a gente está contando de 1 em 1. Então o nosso passo de contagem é de 1 em 1. E por padrão, isso aqui já é 1, tá? Por isso que a gente não colocou mais uma vírgula em um outro número. Porque por padrão isso aqui já é 1. Então se você não definir esse terceiro parâmetro aqui, tá? Como 1, como tipo nada, ele vai definir automaticamente como 1. Agora, se eu colocar o meu início como 1, meu stop como 6 e meu passo como 2, tá? Quer dizer que eu vou contar isso aqui de 2 em 2. Então, eu vou começar da primeira contagem, vou para a segunda contagem? Não, já que eu estou contando de 2 em 2, eu vou da primeira contagem e terceira contagem, então quinta contagem. E aí eu faz o print do bom dia 3 vezes, tá? Vamos para a nossa ideia, pessoal, para a gente entender melhor como isso aqui funciona, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, já estou aqui com a nossa ideia aberta, tá? Espero que você também esteja. E vamos para o nosso caso da gente fazer o print do bom dia aí por 5 vezes, né? Se a gente for lá para o nosso caso sem usar a estrutura de repetição, a gente dá o print aqui, uma, né? 1, 2, 3, 4, 5. A gente vem aqui rodar. Olha, fiz o print do bom dia, resolvi o meu problema. Resolvi. Mas eu posso criar uma estrutura de repetição, como eu falei, no qual eu não preciso printar isso aqui por 5 vezes. É só criar uma estrutura que eu vou repetir esse print bom dia 5 vezes. Então a gente vai criar o nosso for, lembra? For, já estou declarando que eu estou criando nossa estrutura de repetição. For, vou determinar o nome da nossa variável, que vai iterar no intervalo, você vai entender isso. Então, para ser nossa contagem, para uma contagem que vai no intervalo, em range, a gente vai determinar o intervalo. A gente tem um início, lembra? E um stop e um passo. Nosso início é de 1 até 6. Ou seja, começa do 1, primeira contagem, e para na sexta contagem. E o passo? O passo, pessoal, ele já é pré-definido como 1. Então, se você não precisa, tá? Colocar o passo, tá certo? Só se você quiser. Mas a gente não precisa chegar aqui e colocar vírgula 1, tá? Ele já é definido como 1 por padrão. A gente vem dar os 2 pontos. Só um instante. A gente vem dar os 2 pontos e faz o print do bom dia. Vamos rodar isso aqui. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Em vez de eu criar o bom dia, o print do bom dia 5 vezes, eu criei um laço de repetição que vai no intervalo de contagem de 1 até 5
Então eu vou repetir esse código aqui por 5 vezes. Essa é a tradução do nosso código, tá? Vamos lá, se eu colocar o nosso passo, como eu falei, como 2. Lembra que ele estava contando de 1 em 1? Ou seja, 1, 2, 3, 4 e 5. E fazer o print do bom dia por 5 vezes? Agora, pessoal, eu estou dizendo que eu vou contar de 2 em 2. Então, em vez de eu contar de 1, 2, 3, 4, 5, eu vou contar assim. Perdão, deixa eu voltar aqui. Eu vou contar assim. E vou contar de 2 em 2. Ou seja, aqui vai ser 3 e vai ser 5. Portanto, como eu cheguei no 5, o próximo vai ser 7. 7 já, né, ultrapassou até demais o nosso stop, então ele vai parar no 5, tá? Ou seja, eu vou printar nosso print bom dia 3 vezes. Vamos ver isso aqui? Olha só, printei por 3 vezes, porque eu estou contando de 2 em 2, tá? Veja, eu não estou dizendo que eu estou printando de 2 em 2, se você está com essa dúvida. Eu estou minha contagem, que vai de 1 até 6, eu estou dizendo que minha contagem vai de 2 em 2, certo? Se ela vai de 2 em 2, ela começa do 1, ela vai do 3, ela chega no 5, mas quando ela for para o 7, ela já estourou o nosso limite. Então, por isso que ela para. Estou contando de 2 em 2. E se você olhar, eu realizei, no caso, 3 contagens apenas. Então, eu fiz o print aí 3 vezes, tá? Agora, pessoal, vamos para um outro exemplo aqui, tá? Vou deixar isso aqui comentado. Digamos que a gente queira fazer o print de dos números de 1 até 10. Como é que a gente faz isso, né? Bom, se eu quero fazer o print dos números de 1 até 10, eu posso chegar aqui e fazer print 1, né? Fazer print 1, print 2, print 3 e assim sucessivamente. A gente não quer isso. A gente vai criar uma estrutura de repetição. Eu vou criar um laço de repetição, que eu vou repetir um código, que eu vou printar números de 1 até 10. Como é que eu faço isso? Eu vou criar nosso for, né? For contagem em range. Eu vou criar de 1 até 11, tá? Porque se eu vou fazer um print de números que vão de 1 até 10, eu vou de 1 até 11, tá certo? E eu vou dar o print. Eu vou dar o print de quê, pessoal? Vou dar o print de C. Você vai entender o que vai acontecer. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Calma, calma. Vamos tentar entender isso aqui. Lembra que eu falei que essa variável que eu criava, ela pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? Eu vou colocar i, por exemplo. Pode ser i, pode ser número, pode ser contagem, pode ser qualquer coisa, tá? Vou definir aqui como i. Lembra que eu falei que essa variável aqui, ela iterava sobre esse intervalo? Quando eu quero dizer que ela iterava, pessoal, eu quero dizer que ela vai receber os determinados números referentes à contagem do intervalo. Vamos lá. Lembra que eu falei, né? Eu vou começar a contagem do 1. Eu vou contar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes? Pois é, o i, ele está iterando essa contagem. Ele está recebendo os valores dessa contagem. Então, quando eu contar pela primeira vez, o i, ele vai receber a primeira contagem. O i vai ser 1. Quando eu contar pela segunda vez, o i, ele vai ser 2. Quando eu contar pela terceira vez, o i vai ser 3. E assim sucessivamente até o nosso i for 10. E lógico, você deve saber, quando o nosso i for 11, ele vai o quê? Vou aumentar aqui, ele vai parar o laço de repetição. Então é isso, pessoal. Para isso que serve essa variável, tá? Que eu crio i. Quando eu crio essa variável i, eu estou dizendo que ela vai iterar sobre o intervalo. Ela vai receber os valores da contagem do intervalo, tá ok? Então, se você não entendeu, volta aí, o que eu acabei de explicar, e tenta, tá? Anota, tenta entender e aplica aí no seu VS Code. Ou seja, quando eu fizer o print do i, ele vai fazer o print dos respectivos números que o i está recebendo.
né? No caso, né? Primeira contagem, o i vale 1. Ou seja, eu vou fazer o print de i, que agora é 1. Segunda contagem, pessoal, tá? Eu estou na segunda contagem, então o i vale 2. Então, eu vou fazer o print do 2. Terceira contagem, nosso i agora, ele está iterando do 3, ou seja, ele vale 3, e aí estou fazendo o print do 3. Se a gente rodar mais uma vez, é exatamente isso que está acontecendo. Aí está printando o valor de i conforme ocorre aqui a nossa repetição. E ele vai iterando nesse intervalo. Mesma coisa, se eu colocar aqui de 1 até 5, o i ele vai receber os números de 1, 2, 3 e 4. Quando chegar no 5, ele vai parar, né? Vamos lá. Quando fazer a primeira contagem, o i vai ser 1, segunda contagem, o i vai ser 2, terceira contagem, o i vai ser 3 e assim por diante. Vamos fazer o print aqui? Olha só. 1, 2, 3, 4. Também, pessoal, se eu alterar o meu passo aqui, colocar aqui vírgula 2, o que vai acontecer? Se você observar bem, né? A nossa contagem aqui, ela está indo de 1 em 1. O i está indo, está recebendo os números de 1 em 1. Mas agora ele vai mudar. Então, para o passo igual a 2, eu vou fazer o seguinte. O i, ele vai iniciar com 1, né? Então, ele vai receber 1. E a próxima contagem vai ser o i2? Não, vai ser o i valendo 3. Depois vai ser o i valendo 5. Só que aqui, né, ele vai parar, porque o 5 é o nosso stop. Tá certo? E é isso que quer dizer o passo, né, pessoal? Como a gente já explicou. Eu estou alterando a minha contagem. Eu estou contando de quê? De 2 em 2. Então, o i, quando eu contava de 1 em 1, ele recebia 1, 2, 3, tal, 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 tal. Agora, ele vai receber os números de 2 em 2. Então, ele vai iniciar no 2, vai receber o 2. Perdão. Então, ele vai iniciar no 1, né? O i vai iniciar no 1. Quando passar a próxima contagem, ele vai iniciar no i igual a 2? Não, porque eu estou contando de 2 em 2. Então, ele vai receber ali o i valendo 3 e mais 2 passos para frente, o i vai valer 5. Vamos fazer o print. Olha aí. 1, 3. Tá certo? Deixa eu testar aqui uma outra coisa, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, pessoal, que eu estou indo de 0 até 6. Você consegue dizer o que isso aqui vai gerar? Né? Lembre-se, eu estou iniciando no 0, então o i ele vai receber 0, vai começar no 0, vou dar o print do i 0, depois o i vai receber 1, vou dar o print do 1, e assim sucessivamente. E quando o i for 6, tá? Eu vou parar o código, aí eu não vou printar o 6, ou seja, eu vou printar os números que vão de 0 até 5. Vamos lá? Deixa eu apagar isso aqui. Olha só. Printei os números que vão de 0 até 5, tá? Outra coisa, pessoal. Se eu quiser fazer o seguinte, né? Colocar aqui embaixo, fazer o print dos números que vão de 10 até 0. Agora é uma contagem, né, regressiva ali, né? Comentar isso aqui. Como é que a gente faz? Vamos fazer o nosso estudo de repetição. For, vou colocar aqui número, in range. Vamos lá. Se você lembrar bem, números que vão de 10 até 0, tá? Então, no caso, eu vou iniciar no 10 e eu vou parar no 0. Então, eu vou fazer o print de quem? Da nossa variável número. Tá? Então é isso. Se eu quero fazer o print dos números que vão de 10 até 0, basta eu definir o nosso intervalo. E como a nossa variável número vai iterar, vai receber os valores nesse intervalo, basta eu dar o print nela. E vamos rodar isso aqui, né? Não rodou nada, pessoal. Por quê? Se você lembrar, o nosso passo, por padrão, ele é 1. Ou seja, o número começa no 10, né? Que agora a nossa variável é número. Ele começa a 10. Qual que vai ser o próximo? Se eu estou contando de 1 em 1, o próximo vai ser 11. Número depois vai valer 12. Número depois vai valer 13. E assim por diante. Então, nosso passo vai ser menos 1. Porque eu estou contando agora de menos 1 em menos 1. Ou seja,
número vai receber 10. Agora, se é menos 1 o nosso passo, o número vai receber 9. E assim sucessivamente, quando ele chegar em 0, ele para, né? Ou seja, eu vou contar de 10 até 1. Olha só, contando de 10 até 1. Se eu quiser exibir somente os números pares, por exemplo, nessa contagem de 10 até 0. 10, 0, opa, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e assim por diante. Veja, se eu quero só os números pares, né? Eu vou 10, o 9 não conta, aí eu venho pro 8. 7 não conta, aí eu vou pro 6. 5 não conta, aí eu vou pro 4 e assim sucessivamente. O que é que eu estou fazendo? Estou indo de 2 em 2. Regressivamente, estou indo de 2 em 2. Então 10, conto 2 para baixo, conto 2 para baixo, conto 2 para baixo. Posso colocar assim: 10, 0, até menos 2. Deixa eu rodar. Olha só, tá certo? Se eu quiser imprimir só os números pares aqui nesse caso, né? Começando a partir do 10, eu estou dando o nosso passo de 1 em 1, regressivamente. Não, perdão, né? De 2 em 2, regressivamente. Agora, pessoal, vamos pensar em uma aplicação aqui, tá? Vamos lá. Vamos pedir para o usuário digitar a média. Vamos pedir para 5 usuários digitarem a média deles. E vamos verificar se ele foi aprovado ou não na matéria. Observação: a média da escola é 7. Pessoal, ficou simples agora, né? Se eu quero que 5 usuários digitem a média e eu vou fazer a verificação, o que é que eu tenho, né? Eu vou pedir para um usuário digitar a média e automaticamente vou fazer a verificação. Depois, eu vou pedir para o segundo usuário digitar a média, faço a verificação e assim por diante. Em vez de eu chegar aqui, né, falar aluno 1 e pedir, né, o input da média dele. Depois aluno 2, pedir o input da média. Aluno 3, aluno 4, aluno 5, até o aluno 5. Pedir a média desses alunos de um por um. Então, pedir a média dos 5 alunos, depois verificar cada um individualmente. Caramba, ia comer muita linha, né? Mas, para isso, pessoal, a gente pode usar a nossa estrutura de repetição for. Eu posso criar aqui, né, um for, que eu vou repetir 5 vezes, vou perguntar para a média dos usuários 5 vezes, faço a verificação ali de forma automática. Então vamos lá, né? For i, uma variável qualquer, in range. Eu não vou contar 5 vezes, então eu vou começar do 0 e vou até o 5. Como você já viu. Se eu for do 0 até o 5, né? Eu vou contar. Se eu for do 0 até o 5, o nosso i vai começar do 0, depois o i vai ser 1, depois o i vai ser 2, depois o i vai ser 3, depois o i vai ser 4, e quando o i for 5, ele para, que é o nosso stop. Então, se você contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 iterações, ou seja, 5 repetições, tá? Então, 5 repetições. Nessas 5 repetições, o que é que eu vou fazer? Vou pedir para o usuário digitar a média dele. Então, eu vou pegar aqui, né? Usuário, média, usuário. Vai ser float, input, digite a sua média. Quando ele digitar a média, o que é que eu vou fazer? A verificação, pessoal. Se a média do usuário for maior ou igual a 7, se isso aqui for verdadeiro, print, aprovado. Se não, ou seja, todo o resto, o contrário de maior ou igual a 7, ou seja, números que estão abaixo disso, vou dar o print reprovado. Olha como ficou simples. Em vez de eu perguntar, se eu tivesse que fazer sem estrutura de repetição, pessoal, eu ia vir aqui aluno 1, calma, média, pegar isso aqui, fazer assim, ó. Eu tenho que fazer assim, ó. Olha como me dá muito trabalho. Média usuário 1, aí aqui, média usuário 2, tá certo? Depois média usuário 3, 4 e 5.
3, 4 e 5. Então, eu ia fazer a verificação da média de cada um desse daqui, tá? Então seria assim, mais ou menos. Deixa eu tirar esse espaço aqui. Média usuário 1. Aí depois eu ia ter que vir. Média usuário 2. Depois, calma. Depois, média usuário 3. Olha só como o código vai ficar grande. E assim, sucessivamente. Olha quantas linhas já deu comparado ao nosso problema aqui já resolvido, tá? Então, se você observa bem, eu tenho códigos que eles estão se repetindo. Se repetem muito, tá? Esse é um grande benefício da estrutura de repetição, pessoal. Eu crio, né, um laço de repetição que ele vai repetir um determinado código por a quantidade de vezes que eu mesmo vou definir. Então, eu realizo, né, nossas instruções. Eu peço a média do usuário, peço para ele digitar a média. Se a média for maior ou igual a 7, aprovado. Se não, reprovado. Vamos lá. Digite a sua média. Vou digitar aqui 5. Reprovado. Digite a sua média. 10. Aprovado. Digite a sua média. 8. Aí o quarto usuário vai digitar 7. Aí o último usuário vai digitar 0. Reprovado. Total, 5 alunos, onde eu realizei ali a verificação de aprovado ou reprovado. Veja como ficou simples, tá? Então é isso, né? Eu queria que você entendesse para que serve uma estrutura de repetição e como é que a gente cria essa estrutura de repetição. Também queria que você entendesse como é que funciona esse intervalo, o início, onde eu paro esse intervalo, que é isso aqui que define, e também o passo, lembrando que ele já é pré-definido como 1, tá? Por isso que às vezes eu não coloco aqui 1, tá? Queria entender que essa variável, ela é uma variável que está iterando, uma variável de controle que ela itera, ou seja, ela recebe os valores desse intervalo aqui conforme realiza a contagem. E também, né, nossas instruções que elas vão se repetir de acordo com o intervalo de tempo estabelecido aqui no nosso laço. Pode ser que seja um pouco complicado, né? Volta o vídeo se tiver alguma dúvida. Deixa aqui nos comentários também qualquer coisa. Mas essa foi a aula de hoje, galera. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Como eu falei, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Ou vai voltando às aulas, vai implementando no seu computador os códigos, vai anotando também. E é isso, e até a próxima aula. Muito obrigado.